A alegorese no judaísmo de língua grega, Philon e outros. Um artigo de César Mota Rios. Resumo. Neste artigo, procuro observar o lugar de Philon na história da interpretação alegórica da Torá. Para tanto, estabeleço diálogo com filonistas importantes e abordo a literatura judaico-helenística anterior ao hermeneuta alexandrino, fazendo leituras comparadas com observação de detalhes. Por fim, proponho uma hipótese sobre a relação de Philon com a tradição da hermenêutica alegórica anterior a ele. Émile Barrière observa que distinguir elementos da hermenêutica de Philon de Alexandria, oriundos do rabinismo palestino, é uma tarefa difícil. É total a incerteza das datações no caso dos escritos rabínicos, uma vez que tiveram compilações tardias e privadas de uma ordem cronológica determinada. Seja como for, segundo o mesmo estudioso, a alegorese nunca se constitui como a substância dos comentários rabínicos. Com isto estão de acordo Jean Pepin e Alexander Altman. Este último percebe a alegorese nos escritos da Agadá rabínica e dos Midrashim apenas como recurso homilético eventualmente utilizado. Ele conclui, abre aspas, a alegoria filosófica sistemática era ausente na literatura rabínica, pois nenhum sistema filosófico apresentava um desafio real para o sentido literal. Fecha aspas. Harry Wolfson, por sua vez, parece mais otimista em relação à influência do judaísmo palestino sobre a interpretação de Philon. Ele chega a citar alguns textos rabínicos que, por uma insatisfação para com o sentido literal, reconhecem haver um sentido desconhecido em um ou outro versículo da Torá. Contudo, as soluções apresentadas por esses mesmos escritos não costumam constituir uma leitura alegórica de fato. Ainda assim, Wolfson conclui que, abre aspas, o princípio de que as escrituras não deveriam ser sempre tomadas literalmente e que tinha que ser interpretada alegoricamente veio a ele, Philon, como uma herança do judaísmo, fecha aspas. A meu ver, a primeira parte deste princípio é bastante verossímil. Certamente o fato de que um ou outro trecho da Torá já havia tido seu sentido literal colocado em suspeição por intérpretes em atividade na metrópole dos judeus pode ter encorajado Philon a procurar outro modo de interpretação. Contudo, afirmar que a necessidade específica de uma interpretação alegórica também venha de uma herança judaica pode ser apressado. Em princípio, entendo que o judaísmo, em alguns de seus textos, pode corroborar a alegorese de Philon, mas não ser sua fonte. Ao menos é o que me permitem pensar os exemplos arrolados pelo próprio Wolfson. Como na Palestina não houve uma prática alegórica consistente, passo à observação de alguns textos judaico-helenísticos. Comecemos, pois, por um de importância considerável. A Sabedoria de Salomão é um texto judaico-helenístico que apresentaria certo uso de alegorese. A datação da obra não é precisa. Os responsáveis pela introdução do livro na Bíblia de Jerusalém indicam que pode ter sido escrito na segunda metade do século I a.C. Comentam que a Sabedoria de Salomão parece anterior a Philon, já que a obra deste não é conhecida pelo autor. Por outro lado, o alexandrino, por sua vez, não pareceria inspirar-se nunca naquele texto, ainda não havendo influência em qualquer sentido. É possível estabelecer pontos comparativos entre as obras, sobretudo quando se trata do presente tema. Consideremos o verso que dá uma interpretação para a veste sacerdotal. Pois em sua veste talar estava o mundo inteiro. Em 4 fileiras de pedras preciosas estavam as glórias dos pais. E sobre o diadema de sua cabeça havia tua majestade.
Sabedoria de Salomão, capítulo 18, versículo 24. O mesmo tipo de alegorese cosmológica, aplicada às vezes de Arão, é encontrado em Flávio Joséfo, no Guerra Judaica 5, e em Filon. A peculiaridade da alegorese na obra deste último é a extensão e o detalhamento a que chega. Em Sobre a Vida de Moisés, dedica um longo trecho à descrição das vestes sacerdotais e à apresentação de sua interpretação. O autor de Sabedoria de Salomão se contentou com 3 paralelos: veste talar, mundo, 4 fileiras de pedras, veste talar e mundo, 4 fileiras de pedras e glórias dos pais, e diadema e majestade. Já Filon encontra um significado para cada parte da roupa sacerdotal, como descrita no capítulo 28 do Êxodo, o que havia indicado no parágrafo 117, quando, após descrever a veste, inicia a interpretação. De tal tipo é a veste do sumo sacerdote, e ela mesma e suas partes têm um discurso, uma razão, que não se deve deixar em passar silêncio. Toda ela, de certo, se tornou representação e imitação do cosmo, enquanto as partes, de suas partes específicas. Não obstante, a diferença de atenção despendida à alegorese em questão, a menção comum a um mesmo significado alegórico, pode sugerir uma tradição em Alexandria, cidade de origem dos 2 escritos, considerando que a menção em sabedoria parece referir-se a uma interpretação já conhecida, uma vez que não há qualquer explicação. Pode-se supor que seu autor e Filon conhecem uma mesma tradição. Mas surge um problema. A interpretação tradicional, conhecida pelos 2, seria curta e simples, como encontrada em Sabedoria, ou detalhada, como em Filon. Observemos 2 possibilidades. É o autor de Sabedoria quem menciona de modo rápido, simplificador, algo complexo que não está no cerne de seu interesse? Se sim, Filon poderia estar simplesmente reproduzindo algo já corrente em seu tempo. Neste caso, pode-se ler a palavra logon no trecho citado como significado simplesmente um discurso, como significando simplesmente um discurso pré-existente que Filon não silenciaria, mas reproduziria em todos os seus detalhes. Há, contudo, outra opção de leitura, tanto da frase referida quanto do fato em geral. Pode ser que a tradição fosse simplória e quase integralmente reproduzida em Sabedoria de Salomão. Neste caso, Filon seria o responsável por um logon, um discurso, um arrazoado que amplia o sugerido pela tradição, dando-lhe alguma consistência sistemática e, assim, não deixando passar em silêncio. O logon que Filon encontra nas vestes sacerdotais não seria de outro, ainda que instigado por uma tradição, que, sem sua intervenção intelectual, passaria despercebida, talvez com a brevíssima referência de um só versículo. Enfim, o que representaria a figura do alexandrino na história da alegorese? Agora, cabe observar, ainda que de modo mais rápido, outros 2 trechos da Sabedoria de Salomão que, além do já comentado, apresentam alegorias comuns a Filon, segundo Elnir Breher, abre aspas, deve-se destacar, contudo, que elas, as raras alegorias na Sabedoria de Salomão, são comuns a Filon e a Pseudo-Salomão. A vestimenta do grande sacerdote é o símbolo do mundo, a mulher de Ló da incredulidade, a serpente de bronze de salvação. Fecha aspas. Um dos trechos trata da serpente de bronze que Deus manda Moisés erguer em uma haste, de modo que, olhando para ela, os que tivessem sido mordidos por uma das víboras enviadas pelo mesmo Deus seriam salvos. Pseudo-Salomão assim se refere à serpente. Mesmo quando lhe sobreveio a terrível fúria das feras e pereciam mordidos por serpentes tortuosas, sua cólera não durou até o fim.
para que se divertissem. Foram assustados um pouco, mas tinham um sinal de salvação para lhes recordar o mandamento da tua lei, que quem se voltava para ele era salvo, não em virtude do que via, mas graças a ti, o Salvador de todos. No texto, a serpente é apresentada como símbolo de salvação. Então, é preciso entender que ao dizer que esta é uma alegoria comum a Philon e sugerir em nota o trecho de sua obra no qual se encontra o ponto de comparação, Breher deve referir-se somente à passagem interpretada e não ao significado encontrado, que é claramente diferente, como se vê. Abre aspas. Como então se fará a cura da afecção? Quando tenha sido construída outra serpente, oposta à de Eva, a palavra de moderação, pois a moderação está contra o prazer, para uma afecção variegada, uma virtude variegada, e que se defende do belicoso prazer. Então, a serpente concernente à moderação, Deus manda Moisés construir e diz: faz para ti uma serpente e coloca sobre um estandarte. Fecha aspas. Logo antes do trecho citado, Philon interpreta alegoricamente as serpentes que matavam os hebreus como o prazer. Por isso, a serpente de bronze que combate tal afecção é lida como moderação. A argumentação de Philon prossegue. Não convém demonstrá-la aqui. Para o presente propósito, basta assinalar que, se há alguma referência à salvação na interpretação de Philon, ela é indireta. Noto que, diferente do constatado com respeito às vestes sacerdotais, o resultado encontrado por nosso exegeta é bem diferente do encontrado pelo pseudo-Salomão. Este, por sua vez, parece mais próximo de uma menção encontrada no Novo Testamento, na qual também aparece o tema salvífico. O outro trecho comum a Philon e ao pseudo-Salomão se refere à mulher de Ló. Abre aspas. Na ruína dos ímpios foi ela, a sabedoria, que salvou o justo, fugitivo do fogo que descia sobre Pentápolis. Testemunho daquela maldade, resta ainda um ermo fumegante, árvores frutíferas de frutos malogrados, e memorial à alma incrédula. Ergue-se uma coluna de sal. Fecha aspas. Cito imediatamente o trecho de Philon. Abre aspas, pois há muitas almas que quiseram realizar o arrependimento, Deus não permitiu, mas como sob um refluxo de água retornaram para o lado contrário, como a mulher de Ló, a que foi petrificada por desejar Sodoma e retornar para as naturezas que tinham sido destruídas com raios por Deus. Fecha aspas. Novamente, não se verifica uma semelhança significativa na aplicação do método alegórico. Não há qualquer menção à incredulidade nas palavras de Philon. Eu me arriscaria até mesmo a suspeitar que não pode haver alegorese nos trechos. Em Philon, a mulher de Ló e a narrativa de sua transformação aparecem como exemplo de alma cujo arrependimento / retorno é impedido por Deus. Pronto. É impedido por Deus. Ela é mencionada brevemente dentro de uma interpretação mais ampla. Esta, sim, permeada de alegorese nos últimos versos do 2º capítulo do Êxodo. Ora, ele usa o fato para exemplificar um significado alegórico, encontrado em outro trecho, mas o fato mesmo é apresentado em seu sentido literal, e não é analisado alegoricamente em seguida, pois há uma volta imediata aos versos principais de sua interpretação. Em Sabedoria de Salomão, por sua vez, há uma referência à estela de sal, na qual a mulher de Ló foi transformada como memorial à alma incrédula. Assim traduz a Bíblia de Jerusalém. Embora tal tradução possa ser compatível com minha argumentação, proponho esta outra que me parece mais precisa. Sepulcro de uma alma incrédula. Apresento as razões da proposta. Primeiro, observo a palavra meneion. Embora ela traga em sua
raiz, o sentido de memorar, sendo perfeitamente traduzida por memorial em suas 4 ocorrências prévias na Septuaginta, se refere a um sepulcro. Muito provavelmente o texto da Torá e dos profetas em grego era conhecido pelo pseudo-Salomão e, se, como opinam os autores da introdução ao texto publicado na própria Bíblia de Jerusalém, ele escreveu em grego e em Alexandria. Ademais, o sentido de sepulcro é perfeitamente viável. A estela de sal, na qual se transformou a mulher de Ló, a meu ver, é perfeitamente compreendida como seu próprio sepulcro, o sepulcro de uma alma incrédula, sem a necessidade de qualquer intervenção alegórica por parte do intérprete. A frase me parece, se muito, metafórica. Após a observação desses 3 trechos, cabe uma última observação sobre a legorese, mesmo se considerado também o último exemplo, encontrada na sabedoria de Salomão. O fato é que os 3 trechos se referem a algo físico que dentro da própria narrativa pode ser entendido como símbolo significativo. As vestes sacerdotais, a serpente de bronze, a estela de sal. Há então uma resolução de signos concretos apresentados dentro do próprio texto, mas não uma abordagem do próprio texto, da própria narrativa, com seus personagens e ações, como significando outra coisa que o sentido literal. Julgo ínfima a semelhança com Filon, embora seja válido o esforço de comparação. Agora, convém abordar outros textos antes de retomá-los como um conjunto para pensar o lugar de Filon na história da legorese. Aborda então um texto provavelmente mais antigo, a Carta de Aristeas. Como é habitual, não há consenso ou certeza sobre a datação do documento. Há várias propostas que variam de 200 a.C. a 30 d.C., contudo, o mais importante para a presente reflexão é que praticamente todas as hipóteses mantêm sua composição anterior à produção filônica. A Carta de Aristeas é consensualmente reconhecida como um documento apócrifo. O autor narra a história lendária da tradução dos 70, realizada em Alexandria no século III a.C. No texto, o mais relevante para a presente discussão se encontra em um diálogo que o pseudo-Aristeas reproduz. Em certo momento, há uma conversa sobre temas bíblicos entre os alexandrinos. Eleazar, sacerdote vindo da Palestina, e os tradutores comissionados, embora estes últimos tivessem grande destreza para conversas e questionamentos no que tange à lei. Aparentemente é o próprio sumo sacerdote o responsável por uma grande resposta a um questionamento dos alexandrinos a respeito das normas alimentares. Aristeas julga adequado reproduzir brevemente a resposta por causa da curiosidade que muitos têm com respeito a algumas ordenanças da lei. Em sua argumentação, Eleazar se refere a uma razão profunda que distingue os seres, segundo a razão natural física, seriam indiferenciáveis. Abre aspas, pois, em geral, todas as coisas, conforme a razão natural, se estabelecem como iguais, sob um só poder convivendo individualmente. Cada uma tem uma razão profunda, há aquelas de cujo uso nos abstemos e aquelas que partilhamos. Fecha aspas. E essa razão profunda, como demonstram os exemplos por ele apresentados, pode ser acessada por alegorese, embora o método não apareça no texto com semelhante nome. No caso das aves, por exemplo, as proibidas são as selvagens, carnívoras e opressoras, para demonstrar o modo como os homens não devem agir. Quanto aos mamíferos, são considerados puros os de casco fendido e que ruminam. A divisão do casco indica a necessidade de se cumprir a justiça por meio do discernimento. Já com relação ao ruminar, o seguinte trecho é contundente. Abre aspas, pois o ruminar nada mais é senão rememoração da vida e do sustento, pois se reconhece que a vida é sustentada pelo alimento. Por isso, exorta pela Escritura que diz assim, com a memória lembra do Senhor que fez em ti coisas grandes e maravilhosas, fecha aspas.
Em seguida, as coisas grandes e maravilhosas são associadas à formação e manutenção do próprio ser humano. Por conseguinte, a memória simbolizada pelo ruminar tem por finalidade fazer lembrar de Deus como aquele que governa e sustenta. O texto da lei, bem como seu cumprimento, tem um significado que transcende a mera regulamentação alimentar. E tal significado, além do literal, pode ser apreendido pela inteligência do leitor, abre aspas, pois tudo quanto tem casco fendido e rumina claramente expõe aos que refletem o relativo à memória, fecha aspas. Não devo deter-me mais em demonstrá-lo, mas ressalto que o significado alegórico não é apenas apresentado. De modo comparável ao de Philon, o texto procura mostrar a lógica do outro sentido e explicita a comunicação de um significado moral por parte da Torá. Outra questão deve ser pensada. O discurso é atribuído a Eleazar, ou seja, a um judeu palestino, não a um alexandrino helenizado. Está inserido em um texto que se diz do século III a.C., mas que provavelmente data do fim do segundo século a.C. Talvez caiba perguntar se o autor real do documento teria atribuído uma interpretação sua a um antigo sumo sacerdote sem sequer pensar na possibilidade de inverossimilhança. Convém observar que, embora a maneira de interpretar seja semelhante à dos alegoristas gregos ou helenizados das décadas seguintes, não se utiliza o vocabulário técnico da alegorese. A palavra alegoria não poderia mesmo aparecer por uma questão cronológica, mas seria possível ter-se usado hiponoia ou símbolo. A não ocorrência desses termos sugere o desconhecimento da alegorese grega por parte do autor, que estaria simplesmente reproduzindo uma interpretação tipicamente palestina, ou uma decisão de evitá-los para tentar ser mais verossímil na atribuição da fala a Eleazar. É improvável que o pseudo-Aristeas não conhecesse algumas interpretações alegóricas gregas, uma vez que ele estava inserido na cultura helênica. Por outro lado, pode-se também pensar que o não uso dos termos não se deve a qualquer relação com uma fonte palestina ou busca de verossimilhança, mas sim a que o autor não percebesse claramente que o que estava praticando era uma interpretação alegórica, motivo pelo qual não teria se filiado à tradição por meio da nomenclatura. Falta mencionar que na obra de Philon também há uma interpretação para a regulamentação alimentar. No livro 4 de Sobre as Leis Especiais, o tema é tratado longamente. De início, ele justifica as restrições alimentares de modo nada alegórico. Moisés teria vetado as carnes mais saborosas para ensinar o autocontrole, a moderação. Contudo, quando passa a comentar o método indicado para verificar se os animais são puros ou impuros, Philon alcança outro nível. Ambos os sinais estabelecidos, o casco fendido em 2 e o ruminar, são considerados símbolos de ensino e aprendizagem mais propícios ao conhecimento. O ruminar simboliza o uso da memória por parte do aluno que escuta a lição em um momento e posteriormente, com o auxílio da memória, volta a refletir sobre ela e a praticá-la. Já o casco fendido indica a necessidade de discriminar as coisas, uma vez que a vida tem 2 caminhos, um que conduz ao mal e outro à virtude. Os significados encontrados por Philon, memória e discernimento, são os mesmos apresentados na carta de Aristeas. Há alguma diferença, contudo, na maneira como o significado memória é aplicado na argumentação, uma vez que nosso exegeta opta por tratar do aprendizado em sentido amplo, não restringido ao meio judaico. Com relação à maneira de expor os significados, devo observar que no trecho em questão ele usa o termo símbolo, mas não aparecem alegoria ou hiponoia. Deveríamos supor
deveríamos supor que ele compreendesse haver uma distinção entre a hermenêutica dos símbolos e a das alegorias? Seria apressado afirmá-lo simplesmente por esse texto. Observe, por exemplo, que ele utiliza o termo símbolo na apresentação de significados declaradamente alegóricos em subentendidos. Convém seguir com a apresentação. De início, apresentei um texto alexandrino, a Sabedoria de Salomão. Em seguida, procurei demonstrar algo com a carta de Aristeas, escrita em grego, mas com um discurso fictício atribuído a um judeu palestino. Agora abordo o eclesiástico, também chamado de Sabedoria de Jesus Ben-Sirá, provavelmente século II a.C., texto que, embora tenha não chegado em grego, foi escrito em hebraico. Emile Berrier diz que há uma alegoria no verso 16 do capítulo 44, por meio da qual Enoque é lido como símbolo de arrependimento. Imediatamente, o próprio Berrier lembra que se suspeita de que a alegoria em questão seja uma interpolação do tradutor de origem alexandrina. De fato, entre os trechos da obra encontrados em hebraico, consta o versículo em questão e a lição é diferente. No texto em hebraico, considerado como fonte da tradução grega, o arrependimento dá lugar ao conhecimento. Assim, o verso se harmoniza com toda a linguagem, com toda uma literatura judaica relacionada com o personagem e com o possível significado do nome, cuja raiz evocaria a ideia de iniciação ou de consagração. Cadê? Aqui, né? Não julgo produtivo diminuir o valor do trecho com base no que Breyer chama de interpolação. Prefiro considerar a liberdade e impossibilidade do processo tradutório, considerando como ato criativo que envolve escolhas, e é talvez por uma escolha feita no ato de tradução que se tenha revelado outra tradição de leitura do personagem Enoque. Por isso, convém considerar o verso como transmitido pela tradução grega. Abre aspas, Enoque agradou ao Senhor e foi arrebatado. Exemplo de conversão para gerações. Fecha aspas. Eclesiástico 44:16. A palavra metanoia, traduzida na citação por conversão, é frequentemente bem traduzida por arrependimento, que significa o observado por Berrier, mas seria realmente uma leitura alegórica dizer brevemente que um personagem é exemplo de outra coisa? Parece-me exagerado afirmá-lo. Devo assinalar, é certo que, em Sobre Abraão, a partir do parágrafo 17, Philon atribui o mesmo significado de arrependimento a Enoque e o faz por alegorese. Mas o procedimento de Philon é diferente do encontrado no Eclesiástico. Ele recorre à etimologia, dizendo que Enoque é assim chamado entre os hebreus, mas que os gregos diriam aceitável ou agraciado. O sentido proposto é coerente com a argumentação, pois ser receptáculo de uma graça divina ou ser aceitável diante de Deus seria conveniente para alguém que se arrepende e é arrebatado. Ademais, o alexandrino expõe argumentos que se desenvolvem a partir das palavras da própria narrativa. Por exemplo, ele diz que arrebatamento implica uma mudança, o que tem relação clara com arrependimento. Enfim,
Além do diferente procedimento, Philon não diz simplesmente que Enoque é exemplo de arrependimento, mas sim mostra que o personagem tem em si este significado. Porém, embora haja diferenças no modo de se interpretar e na maneira de se estabelecer a relação entre o personagem e o significado de arrependimento, este permanece como um ponto em comum, o que me instiga a questionar: como responsável pela versão grega teria chegado à sua opção tradutória, e Philon teria inspirado sua leitura na tradução grega do Eclesiástico? As duas perguntas podem ser parcialmente respondidas por uma conjectura. Talvez houvesse entre os judeus de Alexandria uma tradição que associava Enoque a arrependimento. O tradutor teria optado por essa tradição, em detrimento da outra, que o associa ao conhecimento, e constava no texto fonte. Philon, por exemplo, teria contato com essa tradição, e não necessariamente com o próprio texto do Eclesiástico. É necessário retornar ao meio estritamente judaico-helenístico e apresentar um último personagem, Aristóbulo. Quase nada sabemos dessa figura, e o que nos resta de sua produção não são mais que poucos fragmentos transmitidos por cristãos. Em sua história eclesiástica, Eusébio se refere a ensinos de Aristóbulo relativos ao momento correto de se celebrar a Páscoa. O trecho trata de astronomia, não de alegoria. Já em preparação ao Evangelho, Eusébio exibe por 2 vezes palavras que atribui ao filósofo judeu. Uma vez, discutindo algumas interpretações judaicas sobre a criação do mundo, após mencionar Philon, cita um breve parágrafo no qual Aristóbulo diz que a luz pode metaforizar a sabedoria, pois toda a luz provém desta. Pouco depois, após apresentar a alegorese das normas alimentares presente na carta de Aristéias, Eusébio expõe um discurso de Aristóbulo dirigido ao próprio Ptolomeu, no qual resolve alegoricamente o problema da atribuição de características corpóreas humanas a Deus. O conteúdo da interpretação é previsível. Por exemplo, mão, quando atribuída a Deus, significa simplesmente força. No fragmento, o antropomorfismo é entendido como uma maneira utilizada por Moisés na produção do texto. A maneira em questão, que consiste em falar de umas coisas usando palavras que se aplicam a outras, faz com que o legislador seja admirado pelos que entendem bem, mas que para os demais, aqueles que permanecem no escrito somente, não pareça dizer nada grandioso. Passo aos fragmentos encontrados na obra de Clemente. Em um deles não há qualquer alegorese ou menção ao assunto. No outro, Clemente combate a descrença dos gregos com relação à teofania narrada em Gênesis capítulo 19, versículos 16 a 25. Diz que aquela chamada descida sobre o monte de Deus é a explicitação da potência divina. Afirma que tal é a alegoria conforme a Escritura. Em seguida, cita palavras de Aristóbulo. Paradoxalmente, estas não apresentam nenhuma alegorese explícita, ainda que talvez compusessem um argumento a favor de uma leitura desse tipo. O filósofo observa que todo o povo que acampava ao redor da montanha viu o fogo que nela havia. Dada a amplitude da montanha e a quantidade de pessoas, o fato mostra que a descida de Deus não foi algo localizado, uma vez que Ele está em todo lugar. A preocupação revelada pela frase é a mesma encontrada em um dos fragmentos registrados por Eusébio: combater uma concepção de Deus como um ser corpóreo ao modo humano. O tema foi abordado por Philon em alguns momentos. Em geral, ele entende o antropomorfismo na Torá como um recurso didático utilizado nas Escrituras para alcançar os mais obtusos. Em suma, por uma leitura geral, parece que o pouco que nos restou dos escritos de Aristóbulo
não é suficiente para reconstruir suas concepções e práticas hermenêuticas, e muito menos para atribuir a ele o papel de maior precursor de Philon. Tendo apresentado os principais escritos judaico-helenísticos, nos quais há indícios de alegorese, resta apenas o lugar do próprio Philon com respeito a essa tradição prévia. Jean Pepin acredita que a alegorese de Philon, bem como a encontrada nos demais judeus helenísticos, é de origem grega, especialmente estoica. Samuel Sandmel segue a mesma linha com uma observação apenas, abre aspas, uma vez que Homero e a Bíblia são tão diferentes um do outro, nós não devemos esperar muito no sentido de uma sobreposição no conteúdo da interpretação alegórica estoica e filônica, pois similar era a maneira alegórica, não a substância. Fecha aspas. De modo semelhante, Carlos Levy mostra proximidade entre a alegorese grega e a de Philon, mas ressalta a orientação religiosa do método como praticado por esse. Jean Danielou, por sua vez, observa em Philon referências a correntes diferentes de alegorese, cada uma dotada de um representante anterior conhecido: cosmológica, sabedoria de Salomão; a moral, a carta de Aristés; e mística, Aristóbulo. Breher excluiria Aristóbulo dessa lista, por observar uma diferença de objetivos deste com relação a Philon e acreditar que os fragmentos de sua obra não são autênticos. Com relação ao conjunto dos demais textos, observa que, abre aspas, a literatura judaico-helenística pré-filônica só guarda traços insignificantes de alegorias. Fecha aspas. Já entre os escritos gregos, um texto específico chama a atenção do estudioso. Segundo ele, a Tábua de Sebes apresenta semelhanças marcantes com a exegese filônica, preponderância da alegoria de fundo moral, a atenção aos números e a seus significados, o caráter imprescindível da alegorese na busca pela verdade oculta. Devo observar que, embora as semelhanças encontradas por Breher sejam de fato perceptíveis, ele desconsidera uma diferença igualmente relevante. O interpretado na Tábua de Sebes é uma imagem, não um texto. Uma diferença tão básica deve gerar alguma consequência nos procedimentos utilizados na interpretação. De fato, não se encontra no texto aparentemente neopitagórico o recurso à etimologia, comum em Philon e nas ditas alegorias estoicas. Ademais, enquanto o exegeta alexandrino trabalha declaradamente no âmbito de uma tradição, a interpretação da Tábua de Sebes é desprovida de qualquer relação explícita com outra interpretação ou outros intérpretes. Por último, a amplitude do empreendimento é absurdamente diferente. Enquanto Philon tem à sua frente um texto longo com detalhes lexicais e sintáticos, o Pseudo-Sebes tem um só painel. O esforço de encontrar subsentidos coerentes na Torá deve ser consideravelmente maior. Parece-me que o entusiasmo de Breher diante das semelhanças é excessivo. Pergunto-me, inclusive, se sua predisposição já criticada de ler na obra de Philon um romance da alma não seria instigada pela leitura da Tábua de Sebes. Ademais, o estudioso francês deixa de atentar para as semelhanças encontradas em outros textos gregos, como em alegorias de Homero ou de Heráclito. Semelhanças entre a obra de Philon e escritos gregos ou contemporâneos revelam sua abertura com relação aos discursos dos intérpretes gregos, mas da mesma forma que faz com a filosofia, ele não se compromete com uma maneira específica de alegorizar, mas sim lança mão de quantas forem úteis em sua lida com texto para ele mesmo sagrado. Philon cria na Torá como texto inspirado
na Septuaginta como sua tradução inspirada e uma possível interpretação também viabilizada por inspiração divina. O uso de métodos de interpretação não exclui o valor da inspiração em seu trabalho. É, pois, vital observar o trabalho de exegetas que tinham uma relação semelhante para com o texto lido. Por isso, convém considerar os traços insignificantes de alegorias encontrados em outros textos judaico-helenísticos. Vejo, pois, com suspeitas a afirmação reproduzida por Arnaldes. Abre aspas, não se deveria procurar compreender Philon por esta literatura judaico-alexandrina, que ele ultrapasse em muito, nem seu judaísmo helenizado por aquele que transparece nessas obras. Quando muito se encontraria convergência de inspiração, mas a execução seria inteiramente diferente. Fecha aspas. De fato, a execução é diferente em Philon, mas isso não reduz a importância dos outros textos, mesmo se considerados mais limitados. Creio que a breve leitura que fiz de alguns deles revelou que, embora nenhum possa ser considerado o precursor absoluto de Philon, todos apresentam alguma mínima semelhança com sua obra. A identidade de conteúdo e método pode não ser grande, mas talvez um problema semelhante permeie todos esses textos. Interpretar a Torá em ambiente cultural grego, com a mente de um judeu já marcado pela influência helênica. Se Philon se destaca dos demais, talvez isso se dê por sua perícia no enfrentamento do mesmo problema. Os outros escritos revelam questões pontuais para o judaísmo de língua grega. O que Philon teria feito seria justamente criar sua própria agenda para o enfrentamento dessas questões, reformulando-as na busca de um enfrentamento mais satisfatório. Por fim, teria alcançado um grau de sofisticação e complexidade mais alto, o que o diferencia dos demais, sem que estes deixem de revelar algo sobre sua tarefa. Concluo. A alegorese de Philon não é especificamente estoica, neopitagórica, ou como as encontradas no judaísmo helenístico anterior. Não nego sua originalidade, nem sua dívida para com uma e outra corrente de intérpretes. Sua hermenêutica é híbrida. Ela é, antes de tudo, sua resposta particular, coerente com uma tradição, com seu ambiente discursivo e sua religiosidade. A questão que lhes são propostas. Ela é, em resumo, filônica.